Congregação Filadélfia Viva, Shalom. amados, e ao esteja os abençoando sempre, nos guardando e nos livrando de todo mal, de toda a seta do maligno. Em nome de Yahshua Mashiach, esteja sempre nos abençoando e nos protegendo. E ao dos exércitos, o nosso Abba. Estava aí, cheguei quase agora do trabalho, né? E tive esse privilégio também de ouvir o nosso irmão Rômulo, hino maravilhoso, né? Aí ao dos exércitos, aleluia. Que Al continua sempre te abençoando, meu irmão, e te dando esses dons e multiplicando, aleluia. É muito bom quando a gente ouve os irmãos adorando Yahweh dos exércitos, louvando Yahshua Mashiach, e o corpo do Mashiach é edificado, né, através de cada um, e é usado tremendamente para que o corpo venha crescer mais e mais, e o nome de Yahshua Mashiach brilhe mais e mais na vida de cada um, aleluia. Porque está escrito, né, Matitial, lá em Matitial, capítulo 5, no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos seres humanos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Abba que estás no Shamaim. Então o nome de Yahweh é glorificado na vida de cada um das irmãs, dos irmãos que estão trabalhando nessa edificação. E hoje nós sabemos que tudo é para a honra e a glória do nome de Yahweh dos exércitos e o seu filho, Yahshua Mashiach, o nosso pastor, o verdadeiro fundamento. Aleluia. E nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito da edificação do templo, né? O irmão Romilson também já trouxe aí um vídeo tremendo, né? Essa semana passada, e nós estamos desfrutando e aprendendo um pouco mais com o nosso Atalaia, nosso irmão, né? Em nome de Yahshua Mashiach, nós estamos sempre juntos, unidos, né? No mesmo propósito, na mesma moná, no mesmo pensamento, para que nós possamos alcançar, correr essa corrida, não só para nós, para um alcançar, mas todos possam dar as mãos para nós chegar juntos, né? E como o irmão Nelson Zacarias fala, né? E todos deram as mãos e chegaram juntos e comeram um pedaço de bolo. Então, todos nós estamos aí no mesmo propósito de alcançar, né? O Mashiach e Yahshua, aleluia. Meus amados irmãos, a edificação do templo é um texto muito, né, bom, um texto muito solene para nós estar refletindo cada dia, né? Hoje eu estava ali no meu trabalho e chegou um rapaz de rua, né? E chegou e falou para mim, eu estava lendo a palavra, né? Lendo ali em pensamento no meu trabalho na hora do almoço. Eu tenho 2 horas de almoço, né, na empresa, e nesse intervalo peguei a Bíblia, que eu levo a Bíblia e deixo lá, né? E comecei a ler ali em pensamento, né? Aí chegou esse rapaz, né? Um rapaz que dorme na rua, né? Então ele falou para mim ler um salmo para ele. E eu li o Salmo 51 para ele, né? De Dude ali. E ele ficou maravilhado e falou para mim que conhecia um pouco a palavra e que eu falasse para ele novamente. Eu falei, ó, todo dia nesse horário aqui, se não for minha folga, eu estarei aqui, né? Você vem aí, falei para ele dos nomes sagrados, né? Ele ficou maravilhado e ficou de voltar para mim falar para ele. Então, que nós possamos estar sempre aí, irmãos, trazendo os nomes, né, a outras pessoas que necessitam.
Aleluia. A realidade hoje está no Novo Testamento. A igreja do Machia, o próprio Yahshua no Velho Testamento, Yahshua foi representado por um cordeiro. A igreja no Velho Testamento foi representado por Israel ali, era a congregação do Eterno no Velho Testamento, né? E também teve ali no Êxodo 12, né? Simbólico ali o sangue do cordeiro que foi passado ali nos umbrais, né? Já representava também ali, porque são sombras das coisas que haveriam de vir. Representava ali Yahshua, né? E hoje nós temos aí a realidade, né? A igreja Filadélfia está dentro dos 4 pilares e nós temos essa convicção que Yahshua, o Cordeiro, né? De Yah, aleluia, o nosso pastor, é só através dele que nós podemos chegar ao Abba, né? E o véu foi rasgado de cima para baixo e hoje nós temos livre acesso ao Abba. Nós falamos por intermédio de Yahshua Mashiach, através do clamor, das orações, né? E Yah tem nos respondido e feito grandes maravilhas em nossos meios, né? E eu posso confirmar para os irmãos que, né, Yah tem me abençoado muito, né? Em muitas coisas que eu orei, né? Os irmãos, as irmãs oraram, né? Sempre estão orando uns pelos outros, nós estamos orando, e Yah tem confirmado as vossas orações, né? E aquilo que nós almejamos, desde quando não seja coisas materiais, né? Mas até as materiais eu posso confirmar aqui que Yah tem suprido as minhas necessidades, né? Aleluia. Qualquer dia eu vou dar um testemunho, né, que Yah fez na minha vida. Eu paguei uma dívida de R$ 35.000. Yah fez um milagre na minha vida e eu quitei essa dívida. Aleluia. Então é um testemunho que eu vou preparar para nós estar aí o dia específico de testemunho para me estar falando. Bom, entrando então, amados irmãos, né, no assunto, né? Então nós vamos ler aqui em 2 Crônicas, para nós entrar aqui no contexto, para nós não sair fora. Eu quero ler com os irmãos 2 Crônicas, se alguém quiser acompanhar. Aí nós vamos ler aqui o capítulo 29, que fala a respeito de Ezequias manda purificar o templo. Diz assim, 2 Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Yalxalã. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Criador, conforme tudo quanto fizera Dude, né, Davi. Ele, no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Criador e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, consagrai-vos agora e santificai a casa do Criador Yah de vossos pais e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Criador nosso Yah, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Criador, e lhe voltaram
as costas. Isso eles fizeram, né? Aleluia. Também fecharam as portas aqui, né? Ezequias falando. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário, no lugar sagrado, ao Ial de Israel, pelo que veio grande ira do Criador sobre Ialda e Ial-Shalom, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Falando ali para a congregação. Porque eis que nossos pais caíram à espada, né? Aconteceu ali, no deserto, tudo, né? E nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro, foram levados ali no período de 70 anos, né? Para a Babilônia, né? Nós sabemos a história, né? Pelo rei Nabucodonosor, né? Então, aqui nós vemos aqui, ó, agora me tem vindo o rei falando, ó, Ezequias falando, agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Criador e ao de Israel, para que se desvie de nós o ardor da tua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Criador vos tem escolhido para estar diante dele, para os servires e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso, né? Agora aqui vai falar da purificação do templo, né? Os levitas purificando o templo. Então se levantaram os levitas, Moate, filho de Amassai, e Joel, né? Aqui deve ser Ioel, né? Filho de Azarias e filho de Coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filhos de Jaalelel, e dos Gernonitas, né? E aqui, Ioá, filho de Zima, e Éden, filho de Ioá. E dentre os filhos de Elisafã, Siri, e Sirim, e Ioel, e Iel, e dentro dos filhos de Asaf, né? Asaf também, e Zacarias e Matanias, né? Matanias. Aleluia, aleluia. Vamos fazer responsivamente aqui para nós entender. Eu gosto de ler todo o contexto. E dentre os filhos de Emã, Iels e Simei, e dentre os filhos de Gedutum, Semaias e Oziel, e ajuntaram seus irmãos e consagraram-se. Olha aí a importância de estar consagrando, né? Aqui está santificaram-se, consagraram-se. E ajuntaram seus irmãos e consagraram-se e vieram conforme o mandado do rei. O rei Ezequias, né? Estava ordenando ali. Pelas palavras, né, do Criador. O rei Ezequias estava falando pelas palavras do Criador, para purificarem a casa do Criador de Ial. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Criador para purificar, e tiraram fora ao pátio da casa do Criador toda a imundícia, já estava fazendo a limpeza, que acharam no templo do Criador. E os levitas
a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a consagrar ao primeiro mês do mês primeiro e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Criador e consagraram a casa do Criador em 8 dias. Fizeram a limpeza, né? E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro, né? Eles entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa. Eles foram na presença do rei Ezequias, e disseram, né? Já purificamos toda a casa do Criador, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão. Nós sabemos que Acaz foi um rei má, né? Já preparamos e consagramos. Então falou para o rei Ezequias: nós já preparamos e consagramos, ungiram ali, né? E eis que estão diante do altar do Criador. Então, o que Ezequias faz? Ezequias, ele estabelece um culto. Então, o rei Ezequias, depois de todo esse trabalho, né, dos sacerdotes, dos levitas, ali, né, então Ezequias, ele estabelece um culto a Iau. Então, o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Criador. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário. Olha, então é todo esse trabalho, né? Essa purificação e esses animais que foram levados ali para sacrificar, teve um objetivo. Ele teve um objetivo, né? Então, foi pelo reino, né? E pelo santuário, e por toda a Ialdá. E Ezequias disse aos filhos de Arã, né? Os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Criador, aqueles animais iam ser aspergidos, né? O sangue ali, tal, ia fazer, né? A expiação ali, o sacrifício, né? Em consagração, aleluia, desse reino, né? Pelo santuário, por toda a Ialdá. Então, Ezequias deu esse segmento ali, né? Essa ordem, para que fizesse tudo de acordo, né? E oferecesse sobre o altar do Criador Iau. Olha, como cheiro suave ali. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tornaram o sangue e aspergiram aqui, ó, sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Era tudo com ordem, tudo na risca, né? Certinho, tudo. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado. Olha aqui, ó, pelo pecado, tá vendo? Ó? Perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. Já tem imposição de mão ali, né? Imposição de mão, né? Porque olha o que eles fizeram, e trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, né? Perante o rei e a congregação, toda a congregação, e lhes impuseram as mãos. É tipo um giro, né? E o sacerdote
os mataram aqueles bodes, e com o seu sangue fizeram expiação, olha aqui, ó, do pecado sobre o altar para reconciliar, pensa aí, irmãos, reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. Aleluia. Aleluia. Seguindo. Vamos ler até onde o Rascadosh mandou parar. E pôs os levitas na casa do Criador com símbolos. Olha aí os músicos. Olha os músicos aí entrando. Irmão Rômulo. Irmão Gilson. Olha os músicos. Olha aí, toda a congregação Filadélfia que louva. Aleluia, com coração. E pôs os levitas na casa do Criador com símbolo, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Dud e de Gad, né? Aqui, irmão, essa palavra vidente eu tiro, porque isso aqui, ó, é sacerdote do rei, né? Mas ali é conselheiro, tá? Vidente é conselheiro do rei. Então vamos falar conselheiro, não vamos falar vidente, não, que isso aí nós sabemos que vidente vem de ciganismo, essas coisas, né? Ó, e com harpa conforme o mandato de Dud e de Gad. E o conselheiro do rei e do profeta aqui, ó, Natã, porque este mandado veio do Criador. Veio do Criador por mão de seus profetas. Aleluia. Por mãos de seus profetas. Aleluia. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos. Olha, levitas, coloca os instrumentos em mãos aí, fica de pé. Com os instrumentos de quem? De quem os instrumentos? De Dud, ó. Ó, estava tudo lá guardado ali, ó. E o sacerdote com as trombetas. E deu ordem, né? Ezequias deu ordem que oferecessem holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Criador. Ali, ó, vamos ver aqui, ó, o canto do Criador. Começou as músicas entoadas, de coração puro. Aleluia! Com as trombetas e com os instrumentos de Dud. Olha o que o Criador faz, os instrumentos de Dud, de Davi, eles usaram. Ainda estava lá do rei Davi, Dud. Estava ali, aqueles instrumentos, imagina os instrumentos que Davi dedilhava ali, ó. Igualmente aí o irmão Rômulo dedilhando aí, ó, que coisa linda. E aqui, meus irmãos, ó, o rei, ele estava usando os instrumentos do rei Davi de Israel, aleluia, de Israel. E toda a congregação se prostrou. Quando cantavam o canto e as trombetas tocavam tudo isto, e as trombetas tocavam tudo isso até o holocausto se acabar, até oferecer ali como cheiro suave, a Iau dos exércitos, aleluia. E acabando de oferecer o rei, aleluia, e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram a Iau dos exércitos. A ele seja toda adoração. Então o rei, eu estou no 30, já estou encerrando,
Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem o Criador com as palavras. E aqui, irmãos, essas palavras são os cânticos de salmos, de Telerrim, tá? Essas palavras são os cânticos que está em Telerrim, os salmos de Dude, ó. Com os cânticos, nós podemos colocar aqui sem medo, ó. Sem medo, com os cânticos de Dude e de Asaf, porque são músicos do Altíssimo, adoradores, né? E o não é, aqui agora fala aqui, ó, e que fica do lado do rei, ali, o conselheiro, ó, e o conselheiro junto ali do rei, e o louvaram com alegria. Sim, minha irmã, pode falar. A irmã deixou o microfone aberto, vou fechar. É o microfone da irmã Francisca de Assis, está aberto, irmã. Pode continuar, meu irmão, pode continuar. E aqui, então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvasse ao Criador com as palavras, com os cânticos de Dude e de Asaf, né? Asaf, o conselheiro, agora que identificou Asaf. Quem era Asaf? O conselheiro do rei, músico. E o louvaram com alegria no coração, com alegria, e se inclinaram e adoraram a Yahweh. É isso que nós estamos fazendo, meus amados. É isso que nós estamos fazendo aqui, todos os dias, quando as irmãs louvam. Ainda que as irmãs, algumas louvam desafinado, mas estão adorando a Yahweh, estão louvando Yahweh Shemashia. E Yahweh tem dado dons, por intermédio de Yahweh Shemashia a muitos, né? Como já foi falado aí, o irmão Rômulo melhorou muito. Isso aí, irmãos, é Yahweh. É o Criador que faz isso, não vem de nós. Ele ensina nós a adorar Ele, com vozes também afinadas. Está entendendo, meus amados? Pode louvar do jeito que você está louvando, irmãos e irmãs. Pode louvar, irmã Débora, quando traz os hinos da harpa. Eu me alegro muito da harpa e Aldim. Todas as irmãs, com simplicidade, coração. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós erramos alguma frase, porque não é fácil, irmão. Não é fácil, esses paganismos já vêm de tantos anos, irmãos. E ficou cauterizado, né? E Alcha descauterizou das nossas mentes, mas nós estamos aprendendo, e Al ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, porque ele sabe o quanto nós temos sofrido com esse engano passado aí, né? Com esse engano aí, que está aí, irmãos, descauterizando até hoje, e na mente de muitos ainda, e o inimigo, ele ataca incessantemente, não para de atacar o povo de Yahweh, acusando, mas ele é um derrotado, porque Yahweh Shemashia nos comprou, ele pagou a nossa dívida no madeiro, nos comprou, aleluia, com o precioso sangue dele, derramado no madeiro pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Aleluia. Até aqui, meus amados irmãos, então aqui, ó, eles e o louvaram com alegria, e inclinaram e adoraram. Oh, meus amados, é tão bom estar aqui.
pena, lamentável que o tempo nosso é escasso, senão nós poderíamos estar compartilhando muito mais. Eu fico muito feliz em cada vez que as irmãs, os irmãos trazem a palavra, né? Ali, manhãs de bênção, com o irmão Gilsomar e todos os irmãos, as irmãs que são usados tremendamente nas orações, no incentivo, né, irmãos? No incentivo a nós continuar a caminhada, o caminho estreito. Se eu for abordar aqui muitas coisas, irmãos, o tempo passa e nós não aprendemos, nós não falamos muita coisa, mas aqui é uma experiência. E a experiência de muitos crentes, de muitos ialdins, é semelhante à de Israel. Essa nação foi escolhida por Ial para representá-lo, meus irmãos, na terra. Porém, muitas vezes se esqueceu de seu chamado. Israel se esqueceu do seu chamado para servi-lo, para servir a Ial. E cegamente, assim também como nós agora também, foi tirado as escamas. Mas Israel cegamente prostrou-se perante ídolos. E isso causou danos a todas as nações. Como fizeram as nações vizinhas também. Esses ídolos se espalharam. Então Ial constituiu profetas e sacerdotes e enviou castigos, a fim de trazer o seu povo para perto dele de novo. Em 2 Crônica relata que a história dos reis corruptos e idólatras de Ialdá. Às vezes surgia um rei justo e durante, irmãos, algum tempo havia um avivamento da Amoná. Porém, logo o povo cedia à idolatria. Não era assim, Israel? Nós lemos toda a história ali do Êxodo, quando eles saíram ali do Egito, né? Eles levantavam, caíam, muitos prostravam no deserto, muitos eram consumidos pelo fogo, engolido ali pela terra, a respeito da idolatria. E entrava em um processo de decadência espiritual. E a nação se via destruída e cativa, meus amados irmãos. Hoje as nações estão assim, destruídas e cativas, por causa desses nomes de blasfêmia. Estão destruídas e cativas. Nós sabemos muito bem, meus amados irmãos, que as nações, elas foram enganadas. Está lá em Giliana, capítulo 17. E quem enganou as nações não foi um qualquer, foi um que é abaixo de Ialcha, e para vencê-lo é só Ialcha que venceu ele no madeiro. Aleluia, que pisou na cabeça dele. Aleluia. Mas ainda continua essa guerra até as 2.300 tardes e manhã. E tudo vai se findar, tudo vai se cumprir. Meus amados irmãos, e passava Israel por um processo de decadência espiritual. E a nação se via destruída e cativa. Aqui, meus amados irmãos, o autor de Crônicas escreve esse livro com a finalidade de levar o povo novamente a adorar o verdadeiro Ial. Vê, meus amados irmãos, que tem o verdadeiro e tem o falso. O verdadeiro Ial, não Zeus, não é Zeus, é o verdadeiro Ial. Ao lembrar o passado dos israelitas, irmãos, veriam que apenas pela obediência a Ial eles poderiam prosperar. E hoje não é diferente. À medida que lemos essa narrativa aqui desse livro de 2 Crônicas, somos capazes de ver resumidamente a história de Ialdá, que diz a respeito de Israel, o reino do norte, e foi omitida. E constatar
as trágicas consequências da idolatria. Nós vemos que tudo isso teve uma consequência, gerou consequência para Israel. E hoje não é diferente, porque as coisas do Velho Testamento são sombras das coisas que haverão de vir. Então não é diferente. Devemos aprender com as lições do passado e estar determinado a livrar-nos de todos os ídolos, né? Nós vemos aí os nomes de blasfêmia, né? Baal, Senhor Baal, Deus, Zeus, né? Estamos apenas aqui para pronunciar, para nós ter um entendimento. Jesus, isto é porco, é nojento. Então nós devemos nos livrar de todos esses ídolos em nossas vidas. Não significa que nós não vamos nos deparar com esses constrangimentos nessa trajetória, nessa caminhada nossa, mas nós não temos mais na nossa mente. Já está descauterizado as nossas mentes. Nós sabemos que é Ial e Ialcha. Não é a Trindade, não é 3, é 2. Ial é um, e não existe outro além dele, e também o Filho à tua destra. Mas o Filho não é o próprio Ial. O Filho é o Filho. Ial é Ial. Ial é o Criador de todas as coisas. O Todo-Poderoso. Ialcha, o Pai deu a ele herdou o nome que está acima de todo nome. De quem é o nome que está acima de todo nome? É o nome de Ial, mas Ialcha herdou. E por Ialcha ter herdado do Abba, ele leva o nome do Abba, ele tem poder, porque o Pai deu poder para ele. Ialcha, ele sustenta o universo. Aleluia. Através, com o poder que o Pai deu para ele. Do poder. É como, meus irmãos, dando uma pausa aqui, é como se fosse assim, Faraó, lá do Êxodo, não deu poder para Iosef, para José? Depois de Faraó, era José que ordenava. Entendeu? Então, Ialcha, ele está abaixo do Abba. Ele está abaixo do Abba. Mas Ialcha, ele está acima de principados e potestades. Então, portanto, glorifique o nome dele, exalte ele. Aleluia, porque o Pai o exaltou. Ele é digno. É o que diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, em nenhum outro nome, e em nenhum outro nome há dado entre os seres humanos, pelo qual devamos ser salvos. Porque também debaixo do Chamaim, nenhum outro nome debaixo do Chamaim. Meus irmãos, é bom nós ter entendimento que no céu o nome dele está acima de todos, menos do Pai, de todos os anjos, de todos os mensageiros. É o nome de Ialcha. Então é esse é o poder que ele tem. Nenhum outro nome há dado entre os seres humanos, pelo qual devamos ser salvos. É só através do Cordeiro. Aleluia. Nós devemos aprender com as lições do passado e estar determinado a livrar-nos de todos esses ídolos, de nomes de blasfêmia em nossa vida, para adorarmos exclusivamente a Ial dos exércitos. Aleluia, o único digno de ser adorado. E Ial Shamashi, o único digno de ser louvado, reverenciado e honrado. Esse é o entendimento da Filadélfia. Graças a Ial dos exércitos, que com teu Rash Kadosh nos trouxe esse entendimento através do teu filho, do teu servo, irmão Romilson Ferreira, e hoje foi distribuído a toda a congregação
Filadélfia, os dons de nós ter esse entendimento. Aleluia. Aleluia. E o segundo livro de Crônicas, meus irmãos, é uma continuação do primeiro. Nele é mencionada a coroação, ali, nós vemos ali o relato do rei Salomão, né? Como rei de Israel. A rei de Israel. E a construção do magnífico templo de Al-Shalom, conforme a vontade de Dud, que Dud, antes de morrer, ele não podia edificar o templo, porque ele era um homem sanguinário, que a mão dele estava manchada de sangue por causa das guerras. E Al deu a Salomão essa edificação do templo. Mas nós sabemos que ali já representava, meus amados irmãos, nós somos o templo. É isso que está falando. O templo, essa edificação é nós que temos que nos edificar uns aos outros. Aleluia, por intermédio de Yahshua Mashiach. E de acordo com a narrativa de Primeira Crônica e Segunda Crônica, Salomão teve, irmãos, um reinado pacífico e próspero. E governou 40 anos e mundialmente ele foi conhecido, né? Vinha de longe pessoas, né? Por causa da sabedoria que Yahweh deu a ele. Até a rainha de Sabá, né? E foi para, infelizmente, né? Trouxe a ele aí muitos ídolos, e nós sabemos a história. Então, após a morte, né? A morte de Salomão, quem que reinou? Roboão assumiu o trono, mas a imaturidade dele causou a divisão do reino. Olha, divisão. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado, meus irmãos. O irmão Romeu sempre está falando disso aí. A divisão do corpo do Mashiach. Aquele que destruiu o corpo, né, o templo de Ial. Ial também o destruirá. Então isso é coisa seríssima. Eu vejo e faço vista grossa porque eu não gosto nem de ver. Contendas, para que isso? Para que isso? Ficar julgando seu irmão, se contendendo? Não contenda com teu irmão. Não contenda. Ore por ele. Ore por ele, porque isso aí é espíritos ruachins malignos. Então, meus amados irmãos, a divisão é algo que nós temos que tomar muito cuidado. A partir de então, meus irmãos, né, de toda essa causa aqui, né, por causa da imaturidade de Roboão, e Aldá houve poucos reis bons. Olha aí, um abismo chama outro abismo. E a maioria foi ímpia. Ímpia. E os ímpios não ressuscitam. E o irmão Romilson gosta sempre de estar lembrando. Ele falou que é perigoso algumas pessoas, irmãos, vamos rasgar o verbo do nosso meio e pegar o inferno. Nós temos que vigiar. Pegar lago de fogo, nós temos que vigiar. Porque o julgamento pertence a ele. Mas nós temos que ser prudentes. Seja simples como as pombas e prudente como a serpente. Não na astúcia. Não é nesse sentido. É você estar vigilando. Porque a serpente, meus irmãos, é assim, ó. Ela fica com a cabeça assim, ó, para lá e para cá. Se a pessoa tocar nela, meu irmão, se você vê ela, desvia. Aparta-te do mal. Porque se tocar, muitas pessoas foram mordidas por cobras porque tocou na cobra. Está entendendo, meus amados irmãos? Não vigiou, pisou na cobra. Então é isso. Essa vigilância. Não é na coisa maligna da astúcia, não. Seja simples como as pombas. E Alcha, né? Falou. E prudente como a serpente. Está vigiando.
E o cronista, meus irmãos, ele registrou aqui nesse livro, né? Irmãos, segundo, pode ocasionar que foi Esdras, né, que escreveu o final ali de Segundas Crônicas, né? Esdras. Então, ele fielmente as realizações e os insucessos de cada rei ele registrou, né? Atrelando o sucesso ou fracasso ao fato de rei obedecer ou não a Yahweh. Os bons governantes obedeceram às leis divinas, né? E o que eles fizeram? Eles destruíram os centros de idolatria e não fizeram aliança com as nações ímpias. Os bons governantes, nós, como bons ialdins, nós temos que vigiar na roda dos escarnecedores. E entre os bons reis de Ialda, estão ali, irmãos, Asa, Josafá, Uzias, Azarias, Ezequias, Josias, né, que é Iosias, né, não tinha letra J, Acas, mas os irmãos estão entendendo aí, né, Manassés, provavelmente muitos foram os piores, né, foram os piores. Então, meus irmãos, aqui teve uma seleção, tá entendendo? Porque está falando todos esses nomes, eles foram selecionados. Por quê? O filho varão vai ser uma seleção, vai ser selecionados, meus irmãos. É isso que nós temos que ter um entendimento. Então, muitos levaram a nação de Israel à decadência espiritual e moral tão grande que, por fim, a nação foi conquistada e levada em cativeiro para a Babilônia. E o templo foi destruído. Então, precisava de novo ali o que Ezequias está fazendo. Reconstruindo o que foi destruído. Ao relatar a trajetória decadente da nação, o propósito de crônica daqui que foi escrito foi reunificá-la após o exílio. Hoje a igreja Filadélfia está sendo revivificada. Aleluia. Aleluia. Por isso, convocou-a a retornar à adoração a Ial. Crônicas aqui. Está convocando ali o rei Ezequias a Israel retornar ali a adoração a Ial, porque eles tinham esquecido. E pode acontecer conosco. O escritor, ele relembrou, irmãos, o passado de Israel e fez ecoar a mensagem da salvação no coração de Ial, a mensagem da salvação. E qual é a mensagem, meus irmãos, minhas irmãs? Qual é a mensagem da salvação? Está em Crônicas. Crônicas. Você vai lembrar. Capítulo 7, 14. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Alguém pode ler? Segunda Crônica 7, 14. Aleluia, vou ler. Deixa eu procurar aqui. Segunda Crônica 14, né? 7, 14, irmã. É 7, é. Perdão. Sim, irmã Francisca. 7, 14, achei. Segunda Crônica, né? 7, 14. 7, 14. 7, 14. Vamos lá. Aleluia. Então, aquela aqui, irmão. Aleluia. Se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e
e restaurarei seu país. Só? Aleluia. Aleluia. Seja Sandra Maria. Irmã Sandra Maria, lê na sua versão, irmã Sandra Maria. Assim seja. Se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender de seus mal conduta, eu do céu escutarei e perdoarei os seus pecados e restaurarei os seus pais. Aleluia. Tá Ei, igual- país, viu? Tá diferente. País. Tá diferente, é porque a minha é Bíblia ao Xalã. irmão Geraldo? Tá igual a minha. A da Sandra Maria de Jerusalém? Irmão Geraldo? Vamos deixar o irmão Liênio ler. Aleluia. Pode ler, irmão Liênio. Está lá em Diaos, Machê, meus irmãos. Louvado seja o nome de Deus. Tá bem marcado essa passagem aqui nessa Bíblia paganizada que tem aqui. E diz assim, nessa versão, né? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, né? E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome de Deus. Assim nessa versão aqui. Todas as versões que foram lidas apontaram para um conteúdo só, meus irmãos. É isso que importa. Meus irmãos, eu estou aqui. Está correndo lágrimas nos meus olhos nesse momento. O que nós precisamos fazer, meus amados? O que nós precisamos fazer é continuar as orações, continuar nos humilhando. É isso que Al está falando. Continuar a orar, olha aí. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, qual o nome dele? Qual o nome dele? Ial, Yud, Re, Vav, Re. É um nome. Ele não está falando por título. Se não estaria escrito assim, ó. Presta atenção, amados. Estaria escrito assim, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu título. É título? É título? Não. É um nome. Ele quer um nome. Nome no hebraico. Yud, Re. Vav, Re. Aleluia. Se chamar pelo meu nome. E orar. E buscar a minha face pelas madrugadas. E se converter dos seus maus caminhos. Se abandonar os ídolos. Então, ele ouve. Ele ouve. Eu ouvirei do Chamaim. E perdoarei por intermédio hoje, porque são sombras intermedialcha. Perdoarei os seus pecados, apontou para Yalcha. E sararei a sua terra. E sararei a sua terra. É uma promessa. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Yal e obedecê-la. Nós precisamos, irmãos, receber a voz de Yal, o toque que redime, o toque que nos redime, o toque de Yalcha, o toque de Yalcha que nos redime, nos cura, para nós ser curados, sarados. Aleluia. Não vou tomar mais tempo, porque já se encerrou. Eu só queria chegar nesse texto. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir o irmão Gilsomar, faça uma oração, meu amado irmão,
entregando a live, por gentileza, meu irmão. Gratidão a todos vocês. Não temos tempo, eu não gosto de passar o tempo. Beijar por essa palavra maravilhosa. Foi. Tem um Aleluia. louco aí, meu irmão Geraldo. Se o povo me humilhar e se arrepender e orar. Não sei se vocês já ouviram, ó. Se meu povo se arrepender e orar. Se meu povo se arrepender e se humilhar e orar. Aleluia! Então os ouvirei e perdoarei. Essa eu sei, hein, também. Louvado E seja Yahweh. eu, Vamos clamar. Vamos passar a live para as irmãs das orações. Aleluia. Aleluia. Tomar, pode orar, irmão Gilsomar, por favor. Sim, Depois sim. nós vamos ter oportunidade, viu, irmão Romo, para você louvar esse hino. Louvado seja Yahweh. Pai amado, Pai glorioso e alto dos exércitos, honra e glória damos a Ti, Criador dos céus e da terra. Gratidão, Pai, por mais um momento, mais um mover que tivemos junto com o irmão Geraldo Reis, trazendo essa palavra tremenda. E nós precisamos da Tua presença, Pai, que continue nos abençoando, nos capacitando, Pai, nos edificando, crescendo no conhecimento e na graça, Pai. E nós, então, vamos te buscando e te exaltando, Pai. Sim, vamos te buscando, te exaltando, clamando, adorando pelo Teu nome, Pai. Porque recebemos a pérola preciosa, Pai, o Teu nome. Oh, Yahweh, gratidão, Pai. Esteja com as irmãs que vão agora trazer esse momento de intercessão, Pai. Esteja com ela abençoando, capacitando e que vá nos enchendo do Teu Ruach Kadosh, Pai, em cada oração que for feita aqui. Em nome de Yahshua Mashiach, por todo o corpo do Mashiach e por todas as pessoas que estão necessitadas, que estão passando por dificuldades, que estão ainda na cegueira, na embriaguez da Babilônia, que possam ser despertados. Essa é a oração que eu espero que traga o povo Yaldim. Louvado seja, que é uma pessoa, então vamos passar esse momento de intercessão.